O programa hoje vai ser centrado em uma série de temas aí muito importantes, tá? Vamos falar do escândalo do INSS, porque é um tema que machuca muito o Lula. E eu digo isso porque se vocês olharem com carinho, o Rizzo pode fazer uma pesquisa e colocar, logo posso fazer pesquisa, ele vai começar a pesquisa dele agora. Olhar as pesquisas recentes de opinião sobre o governo Lula, uma coisa que ele vai perceber é que o governo Lula é bem aprovado com velho. O governo Lula é bem aprovado com senhores de idade, idosos, tá? Por várias razões. Aposentados, pensionistas, gente que tá no Bolsa Família, especialmente mulheres, gente, né? Esse pessoal gosta do Lula. E pra muita gente soa contra-intuitivo, porque a gente acha que o Bolsonaro, ele leva voto de vovô, né? Mas o Bolsonaro também leva. O Lula vai muito forte com especialmente idosos pobres, tá? Boa parte do público dele é idoso pobre. E aí ele pode estar se lascando, porque é um escândalo, a gente precisa entender os detalhes do escândalo. É um escândalo que começa, né? Ou melhor, são fraudes que são... Eu vou explicar bem a natureza desse golpe pra vocês entenderem. Começam em 2016, elas se intensificam na virada de 18 pra 19, tá? E você fala, mas por que elas se intensificam? Eu vou entrar nos detalhes aí, vai sobrar pra um monte de gente, tá? E a coisa estoura de vez com o PT. Eu vou fazer uma série de ilações aqui, eu vou ter que ser cuidadoso com essas ilações, porque tem muita coisa em jogo, tá? E vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Aqui a gente vai falar o que vocês não ouvem na imprensa, em quase lugar nenhum. A gente vai fazer suposições, tem que ser cuidadoso com essas suposições. E eu vou também falar de coisas que eu ouvi falar, tá? Então assim, um cara botou aqui no chat, o Ian Adler Garcia Nogueira. Alguma surpresa com um escândalo de bilhões envolvendo Previdência e governo do PT no cenário? Ah, vá, não me diga. Sim, faz muito sentido, porque tudo que envolve essas associações, pensões, coisas que envolvem basicamente aposentados, né? Tem associações e fundos de pensão e todas, assim, são associações setoriais que envolvem grana de velho, tá? Sindicatos também, naturalmente. Eles têm uma ligação clara com o PT? Tem. É muito nítido e a gente já sabe. Por exemplo, aquele fundo Previ. Todo mundo sabe as relações que o Previ tinha com o PT. Ou, se não o PT, com a turma do próprio Lupe, alguns com força sindical. O Postares, que teve um grande escândalo de corrupção envolvendo... Quem lembra? Que é o fundo de pensão do Correio. Então, essas coisas envolvem eles e envolve há muito tempo. Muito tempo. E isso precisa ser entendido porque isso é uma das fontes, ou seja, a corrupção nesta área e o controle desse tipo de coisa é uma das fontes fundamentais de dinheiro da esquerda corrupta brasileira, tá? Isso acontece com muita força dos anos 90 pra cá. Isso é uma mina de dinheiro. Entendam isso. Então, entendam, eu vou explicar a natureza disso, tá? Imagina o seguinte, imagina que você é pensionista, você tem uma aposentadoria lá no INSS, você é ligado eventualmente ou a um fundo ou a um sindicato que tá pegando suas contribuições e tal. Esta associação, este sindicato vai ao INSS e aí firma convênios. Dentre esses convênios você pode botar desde associações esportivas, vou botar uma academia, uma ginástica, vou botar qualquer coisa. E aí você vai com esse lote de pessoas que estão ligadas à associação e aí você vai usando o nome deles pra ficar fazendo esses descontos ali junto ao INSS. Você recebe esse dinheiro e supostamente você maneja em benefício do pensionista. Vocês entenderam? Entenderam, Rafael Rizzo? Entendi. Todo mundo entendeu? Se todo mundo entendeu, tá? Ou seja, você é um pensionista, tá? Né? Você tem os seus sindicatos, tem aquele que você é afiliado, que cuida de seus interesses. Algo aconteceu que facilitou que ele fizesse esse tipo de maracutaia, tá? E a investigação da Polícia Federal, ela vai nessa direção. Ela descobre que existe uma instrução normativa que chama Instrução Normativa 100. E aí começa o Renan a fazer suas ilações, tá? A Instrução Normativa 100 de 2018, ou seja, ela foi emitida em 28/12 de 2018, ou seja, no fechar de portas do governo Temer e do início do governo Bolsonaro, ela facilita a construção de convênios entre associações, sindicatos com o INSS, você entendeu? Essa aqui, ó, tá na tela, Rizzo. A Instrução Normativa 100 do INSS de 2018, ela facilita que essas associações, todas essas, as envolvidas no escândalo de corrupção, qualquer uma, na verdade, inclusive honestas, façam este convênio, tá? Eu me pergunto, poxa, por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, olha só o que eu vou falar agora, por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, me pega uma bagaça dessa e põe pra passar ali no final, sabendo que isto poderia beneficiar sindicatos. Você entende, Rizzo, que tem algo estranho no ar? Sim. Por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, topa isso?
A gente já sabe que desde o final, passou a reforma trabalhista, se não me engano, ela passa de 16 para 17 ali, né? Foi o PEC do teto 16, a trabalhista 17. Os sindicatos, o Paulinho da Força era um grande aliado do Temer, ficaram pistola. Aquilo acaba com a grana dos caras. Então algo aconteceu ali, tá? Este tipo de, vamos dizer, este tipo de fato, este tipo de coisa, tá? Deixou todo mundo meio... tá, porque aliados do governo, né, pularam fora. O Temer teve que negociar com esses mesmos aliados para não tomar impeachment. E vocês sabem que teve o escândalo do Joesley, o Temer teve que fazer uma série de negociações. E mais, para passar uma reforma da Previdência que o governo Temer pretendia passar e que estava em negociação com o próximo governo, já com o Paulo Guedes, de rodar ainda no fim de 2018, eu sei disso porque o Paulo Guedes entrou em contato comigo no final de 2018 para eu fazer uma ponte com a turma do governo Temer. Falo isso com toda tranquilidade. Eu tive essa conversa com o Guedes, tive essa conversa com a turma do governo Temer, eu ainda era amigo do Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi no congresso do MBL no final de 2018, entendeu? Então havia um interesse ali. Estou falando que este tipo de instrução normativa, veja só, foi feita como um acordo, seja do governo Temer, seja do Paulo Guedes, para passar a Previdência ou para salvar o Temer. Eu não tô falando, eu tô jogando no ar que é estranho, veja só o que eu vou falar isso, é estranho que isso tenha ocorrido ali no governo Temer e que depois, eu tô procurando isso, aparentemente houve já na gestão do Paulo Guedes uma alteração nessa instrução normativa número 100 que facilitou ainda mais a obtenção desses convênios, entendeu? Então, eu vou começar esse escândalo, tá, fazendo uma reconstituição desse processo. Podemos, eventualmente, fazer uma ilação de que isso fazia parte de algum tipo de acordo, de modo a ajudar esses caras que perderam muito espaço ali e também ajudar a obtenção de votos, eventualmente, para a reforma da Previdência. Mas é estranho, porque o PT fez uma campanha nacional contra a reforma da Previdência e o Centrão, né, sempre precisou de grandes incentivos para isso. E esses fundos, essas associações, esses grupos, nunca foram muito ligados ao Centrão. Uma ou outra era ligada ao Centrão, mas nem todas eram. E quando a gente fala Centrão, a gente já começa a falar de, por exemplo, força sindical, que não é exatamente Centrão, é uma dissidência à esquerda bem volúvel, né? Ela pode estar em praticamente qualquer governo, a.k.a. Solidariedade, Paulinho da Força, certo? A instrução normativa não dá pra ser muito defendida. Dentro de um prisma de direita, tá? Facilitar que essas associações, eu tô falando, por exemplo, da CONTAG. Você sabe quem é a CONTAG, né, Riso? Sim. A CONTAG basicamente é uma dessas, é uma da versão rural dessas merdas, que ajuda a alimentar o MST, pra ser bem honesto, tá? O CONTAG, qual era o sentido de um governo de direita como o do Bolsonaro, ou um governo do Temer, ter ajudado ali a CONTAG? Porque a CONTAG fez um monte desses convênios e agora, que entrou o governo do PT, saiu aparentemente, vamos colocar aqui, aparentemente, CONTAG roubou como se não houvesse amanhã, tá? Então, veja só, a CONTAG teve o convênio suspenso. A gente vai citar várias dessas associações, inclusive a do irmão do Lula, mas a gente vamos fazer a reconstituição. Então, algo aconteceu naquele período de 2018 até 2019, entre a emissão dessa instrução normativa e a alteração dela, que ajudaram a turbinar. Ah, mas isso já acontecia antes? Lógico que isso já aconteceu, esses esqueminhas já aconteceram antes, eles foram se intensificando. Então, eles se intensificaram, todo mundo, né, aparentemente a própria operação, ela justifica, olha, essa instrução normativa ajudou a acelerar o processo, mas, a coisa estoura. E a coisa estoura quando? Quando, senhor Rafa Almeida Riso? Lula lá! Quando o Lula chega ao poder, né? Pode botar o gráfico, né? Lula chega ao poder, né? Tá bem claro, né? De 2022 para 2023, esses valores descontados, essas fraudes aí, né, era de 706 milhões, ela salta já para 1,3, ela praticamente duplica entre 22 e 23, ela aumenta pelo menos uns 40%. E de 23 para 24, ela mais do que duplica. Então, a gente pode falar que o esquema, ele se intensifica em 23 e ele explode em 2024. São anos do governo Lula. Então, havia um esquema endêmico que vinha acontecendo, envolvendo este tipo de associação, envolvendo esse tipo de procedimento. E já no governo Lula, já com o tal do Alessandro, com o sobrenome italiano, que foi colocado ali, ele era do PSB, do Partido da Tabata Amaral, do dançarino lá, que ele era do PSB, aí ele foi pro PDT do Lupe, ele é a indicação do Lupe, ele é um homem de confiança do Lupe, foi colocado lá. Este cara, não sei se fez vista grossa, mas, sejamos honestos, muito provavelmente fez, mas o esquema estoura, pega fogo, e aí os caras começam a descontar valores de aposentadoria de velho
a dar com pau como se não houvesse amanhã, com esses esquemas, inclusive com falsificação de assinatura. Então, amigos, o que eu posso colocar, que eu acho que a gente vai abrindo o olho de vocês. Brasília é uma grande prostituta. Quando eu falo Brasília, eu não tô falando você que mora em Brasília, tá? Eu falo o poder. O poder corrupto no Brasil, ele tá ali pra isso. A gente precisa entender quais foram os interesses nessa instrução normativa, quais foram os interesses que permitiram essa válvula de escape para o cometimento desses crimes, para consecução desses esqueminhas, tá? O que levou a isso acontecer? Será? Eu tô jogando aqui como ilação, porque às vezes eu sei mais do que eu tô falando, entendeu? E eu tô só, né, conjecturando. Será que foi uma compensação? Todo mundo sabe que o lance da contribuição sindical, já no governo Bolsonaro, ficava rodando. Você vai lembrar disso. O STF queria derrubar. Rolou um lobby gigantesco para tentar compensar as perdas do fim da contribuição sindical obrigatória. O PT falava o tempo todo em revogar a reforma trabalhista. Por quê? Porque foi muito dinheiro que parou de abastecer os cofres desses grupos. E aqui me parece que pintou uma válvula de escape ali. E a válvula começou a acelerar. A coisa chegou em 2024 a quase 2,5 bi. Ao todo, o escândalo tem 6,3 bilhões. Já é um escândalo robusto. Cara, 6,3 bilhões, cara. Muita gente ficou multimilionária roubando velho. E aí, vamos pegar as associações. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Ó, o que eu tô fazendo aqui não é nenhuma apuração. Eu tô só juntando os pontos e fazendo uma cronologia, tá? E trazendo interesses difusos. Você vê que certos acordos eventuais que rolaram aí no passado facilitaram a consecução dos crimes. E hoje, você pega um grupo político que sempre foi voraz na hora de tomar o dinheiro público. O petismo, sindicato sempre foi voraz. Assim, eles são uma nuvem de gafanhoto. Sempre foram uma nuvem de gafanhoto. Esses caras vêm já saem fazendo esquema. Eles não se aguentam. Você tem que entender, assim, eu vou depois explicar. O Arthur também tem boas histórias sobre isso. Quem já teve em sindicato na vida? Sindicatos metalúrgicos, sindicato dessa natureza, tá? A gente sórdida que não presta. Eu não vou citar o sindicato, né? Mas vários sindicatos de metalúrgicos ali na região, ao redor da região de Campinas, os donos dos sindicatos, eles tinham muito mais grana do que os empresários. Só carrão, os filhos só com carrão, mafiosos, mandavam matar, tinham um esquema com facção. Os sindicatos eram uma facção criminosa, tinham um jornal, pagavam matéria em jornal contra os outros, viviam de extorsão. O trabalho deles era usar essas regras sindicais, essas regras trabalhistas absurdas que nós temos no Brasil, pra cometer extorsão contra empresários. Eles viviam de extorsão. Todo mundo sabia que era isso. Aí, quando o PT chega no poder, essa massa de vagabundos, que tem poder político eleitoral, eles ascendem, eles começam a ocupar essas posições e começam a ver onde eles podem roubar, por exemplo, o INSS. Então, essa galera do petismo, essa galera do sindicalismo, é uma nuvem de gafanhoto, tá? É um bando de gente sórdida. É um bando, assim, é uma corja das mais baixas, tá? E é conhecido, assim, quando você vai pra Brasília, um bom termômetro é falar com os taxistas. O taxista em Brasília vai contar pra você sobre o ânimo geral da corrupção na cidade, né? E o taxista fala, ó, quando o PT chegou, a gente percebia, né, a galera nova que veio trabalhar aqui, a gente percebia que tinha uma galera meio, né, uma galera meio rampeira, né? E os caras começaram a ganhar dinheiro, era negócio, todo mundo fazendo negócio, era a luz do dia. Aqueles anos que foram de 2003 até 2010, cara, o nível de corrupção, tá? A intensidade de corrupção que tava rolando em Brasília quase não tem paralelo. Acho que não tem paralelo na história do Brasil. É um troço muito grotesco, porque você mistura uma galera completamente inescrupulosa, que vem de baixo, que tem um espírito tipo, mano, vamos pras cabeças, vamos tirar a grana que der, vamos roubar do jeito que der, vamos fazer o nosso. Essa galera sai de baixo, tá disposta a correr risco, não tem sofisticação na hora de correr o risco e vai cometer os crimes que precisam ser cometidos, entendeu? Então, esses esquemas, esses escândalos são, vamos dizer, até democráticos, porque eles permitiram a ascensão social de milhares e milhares e milhares de vagabundos ao redor do Brasil. Milhares e milhares de vagabundos ficaram ricos roubando você. Estou falando aqui de maneira, vamos dizer, muito clara. E um escândalo desta natureza acontecer aí, envolvendo essas associações, entendam uma coisa, é o mesmo perfil de gente. É o mesmo perfil de gente cometendo o mesmo tipo de crime. Desviar de associação de aposentados, isso é um hit, Brasil, isso é um clássico. Isso aqui já... É que apenas assim, nosso público é muito jovem, né? Mas perguntem pros seus pais e seus avós sobre os esquemas de corrupção desse tipo de caso. É um monte. Assim, era comum pra caramba, tá? Bota as associações aí, por favor, Riso. Então veja só, a Polícia Federal, a investigação, o juiz no caso, né, suspendeu alguns convênios. Associação dos Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap. O Sindinap, só pra avisar, parece que isso aí, não sei se foi esse especificamente, mas é um dos mais mencionados, né, um dos que mais basicamente fraudou e roubou. A Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Gente, a CONTAG é uma máquina
máquina de dinheiro ligada à turma do MST, ligada à turma da agricultura familiar. Lembra a história da agricultura familiar? A CONTAG é isso. Aí fica os caras lá falando, não arroz do MST, não arroz do assentamento. Que arroz do assentamento? Vão se fuder. Quando vocês ficam falando de arroz do assentamento, falando em pinga orgânica vendida na lojinha do MST pra algum degenerado com aquele bonezinho vermelho que fica ouvindo Caetano Veloso. Olha só, andará, onde andará, meu sim senhor. Inventei uma música de Caetano aqui, né? Enquanto o cara tá ouvindo isso e comendo arroz superfaturado do MST, a turma da CONTAG fala, isso, bonitinho, paga aí, vamos fraudar os velhos, vamos fraudar. E a CONTAG toma ele fraude nos velhos, vão se ferrar, a ponto de ter perdido esse convênio. Aí, vamos lá, Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral das Sprubbles, União Nacional dos Auxílios de Servidores Públicos, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores, a CONAFER, que é outra, tá? Isso aí, gente, é suco de esquerda brasileira. Suco de esquerda brasileira. Se apropriaram aí nessa brincadeira de 6 bilhões. Não são apenas esses, mas também esses. Aqui são alguns dos principais. PF, a operação acho que foi pegar umas 200 pessoas. Foi uma super operação que rolou agora. Pegaram joias, pegaram dinheiro, pegaram carro, pegaram tudo, tá? É uma galera, eu volto a falar, teve gente que ficou multimilionária com essa merda, tá? Ó, veja só. Fraude no INSS, operação apreendeu Ferrari, relógios de luxo e obras de arte. Veja a lista. Vamos lá. Enfim, quem é que... Imagina você é um sindicalista, você trabalha em uma dessas associações e você tem uma Ferrari. São essas coisas que acontecem no Brasil, né? E tem uma coisa, eu vou agora fazer uma breve reflexão, né? Um cara desses vai morar num condomínio de luxo, os vizinhos dele não sabem quem é esse cara, os vizinhos não sabem o que ele faz, os vizinhos não sabem qual é o negócio dele. Por exemplo, eu conheço, né? Onde mora boa parte de vereadores de cidades aqui de São Paulo interior. Quando eu vejo, né, um vereador de uma cidadezinha pequena no interior morando num puta condomínio, você sabe que é ladrão. Você sabe que é ladrão. O salário do cara não paga. Não tem como o cara bancar isso. O cara tá lá com o Ferrari. Aí o que acontece? O cara tá lá com o Ferrari, todo mundo sabe, os vizinhos sabem, o cara matricula o filho numa escola cara, bota, a vida vai rodando, né? Aí vai sair com uma vagabunda, que a vagabunda vai querer sair com o cara porque o cara tem grana, porque é o valor que mede a régua moral do brasileiro, ela é de dinheiro, né? Uma régua no fundo financeira, então a régua moral não é nenhuma, então vai sair com uma vagabunda. Vai trocar os dentes, vai ficar bonitão. Vai ficar, isso, vai começar a tomar os remédios. Trocar de terno também. Canela ficar exposta. Sim. Né? Vai fazer uma harmonização facial. Vai, o pessoal já pegaram o que você falou do prefeito Manga. Não vou citar, né, Riso? Não vou poder dar nomes aí, porque, né, vai que a gente toma um processo aí do prefeitão, né? Não tô falando dele, não. O cara falou, vai falar, cadê as putas? Então, assim, a gente vive nesse país que valeu a pena pra esse cara. Esse cara eventualmente vai ser preso, vão aprender as Ferraris dele, mas boa parte do dinheiro dele tá, né? O cara deu o jeito dele. É complicado. E não tô falando do Manga, o Riso também não tá falando do Manga, tá? Chama Manga, nos processos aí, o super prefeitão. Então, assim, há também a parte que envolve o irmão do Lula. Precisamos botar o irmão do Lula aí na parada, Riso, por favor. Sindicato de irmão de Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS. Agentes fizeram busca, apreensão e descredenciamento do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Frei Chico é diretor e vice-presidente da entidade. Desce aí, vamos lá. O Sindinap, que tem José Ferreira da Silva, Frei Chico, um dos irmãos do presidente Lula como diretor, blá 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 blá, pode descer. O sindicato foi alvo de busca e apreensão. Em nota, o Sindinap disse que a proteção dos direitos dos aposentados é uma prioridade fundamental, lógico que é, né? Para garantir uma sociedade mais justa e solidária. Legal, muito bom. Segundo eles, quando surgem denúncias de descontos irregulares de benefícios, é essencial que essas alegações sejam levadas a sério e investigadas de forma rigorosa. Afirmaram ainda que uma investigação séria, ou seja, Sprubbles, nota oficial, estou falando qualquer bullshitagem, tá? Frei Chico não é investigado nessa operação, segundo a CNN. O lance é assim, tá? É óbvio que todo mundo, assim, quando há uma operação dessa natureza, pega um escândalo dessa natureza, é óbvio que essas associações e que esses caras que fazem esses esquemas, essas pessoas se conhecem. Primeiro, os esquemas são tocados com as mesmas pessoas e são os mesmos procedimentos. Lógico, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Então, quando estourasse a merda ia estourar pra muita gente. Falar que, não, o meu sindicato, veja só, o nosso desconto era diferente. É uma merda colossal. Vocês entenderam o tamanho da ramificação. Estão entendendo que a Polícia Federal pegou um espaço amostral de pelo menos uns 1.300, quase 1.300 pensionistas que foram alvo dessas fraudes. 97% deles não reconheceram esses descontos, ou seja, eles não autorizaram. Provavelmente, eles ou faziam, vamos dizer, cartas ou e-mails ou documentos oficiais com assinatura fraudada desses pensionistas, autorizando o desconto do INSS disso. E o brasileiro acaba não lendo.
Eu vou dar um exemplo. Vocês às vezes nem olham os descontos que vocês têm, por exemplo, de tarifas bancárias, né? Que eu tenho na conta. Quando vê, descontou R$1 aqui, R$10 ali, R$3 ali. Quando viu, o banco é R$1 de cada um. O banco tem, sei lá, 30 milhões de correntistas, né? R$1 aqui é 50 centavos a colar. Quando viu, já foi, tá? E esses caras vão pegando aqui, ó. Você não vai percebendo, o cara vai pegando um pouquinho de tudo e ele levanta uma grana do cacete. Então, naturalmente, tava generalizado. Se eu fizer uma regra de 3, não do ponto de vista do volume de dinheiro, mas do procedimento, isso é muito parecido com os esquemas que a gente tinha no governo Lula 1 e 2 e também no governo Dilma 1. Essa lógica de uma roubalheira desenfreada, de todo mundo falando, eu tô fazendo meu esquema aqui, o outro vai ali, é a cara dessa Brasília. E também é muito nítido que o PT volta ao poder, por mais que tenha ficado uma espécie de um rescaldo da Lava Jato, um clima de, nossa, deu merda pra muita gente, as coisas elas se impõem, né? A natureza desse sindicalismo vagabundo, desse sindicalismo criminoso, ela se impõe. E as coisas estão aí. Veja o Renato Rovai. Renato Rovai é um que, inclusive, é um que tomou mamãe falei do Sávio, não foi? Foi o Sávio vai falar lá em Pernambuco. Renato Rovai é um petista nojento, né? Ele botou aqui, ó, estão querendo criar uma nova Lava Jato pra cima do Lula com essa investigação do INSS. Já estão tentando envolver Frei Chico, irmão do presidente, que é dirigente sindical há mais de 40 anos. Desculpa, pra mim isso é como se fosse um antecedente criminal. Você tem passagem. Ô, doutor, tem passagem pelo quê? Você foi dirigente sindical, cara. Você... Eu não sei porque eu estou prendendo você, mas você sabe porque você está sendo preso. Dica, conheça um sindicalista, tá? Coloque algemas nele. Se você mostrar algema, ele automaticamente faz assim, né? Porque, assim, você não sabe porque você tá prendendo, mas ele sabe porque ele tá sendo preso. É uma dica, tá? É bom o Lula ficar atento a isso e exigir seriedade nesse processo. Vamos traduzir o tweet do Renato Rovai? Significa o seguinte: presidente Lula, ministro Lewandowski, prestem atenção. Há setores da Polícia Federal que ainda permanecem independentes. Caríssimo presidente Lula, peça para que Lewandowski interfira de modo a encabrestar o que resta de Polícia Federal, porque isso não pode acontecer mais. Esta é a tradução do tweet do Renato Rovai. Veja, a Polícia Federal não é una. E por mais que os governos tentem encabrestar, o governo... Qual foi o primeiro governo a tentar encabrestar pra valer a Polícia Federal? O senhor Rafael Almeida Riso. Jair Messias? O primeiro governo a tentar encabrestar de vez a PF, não se esqueçam nunca disso, governo Jair Messias Bolsonaro. Queria meter uma ramagem lá pra proteger ele da PF. O Bolsonaro queria se proteger. Não se esqueçam disso. O grande corrupto, aquele que fica, com aquelas fotos asquerosas lá, o Jair Bolsonaro, ele queria usar a PF contra os inimigos políticos dele e proteger os amigos dele. Ele abre, escancara a porta. Quem é que usa essa porta escancarada? O PT. Veja um padrão. Vamos lá. Instrução normativa emitida e ampliada final do governo Temer, transição governo Temer-Bolsonaro, e depois começo do governo Bolsonaro 2019. Porta aberta pelo bolsonarismo. Quem escancara a porta? PT. Porta aberta do uso da PF. Bolsonarismo. Quem escancara? O PT. É uma relação muito legal, né? Uma relação muito... É quase uma relação de parceria, né? Porque, assim, são figuras muito bizarras e muito autoritárias. Então, o PT olha e fala, o Bolsonaro já arregaçou isso aqui tudo. Tá tudo escancarado. Vou abrir mais. Vambora. É lógico que o PT vai se aproveitar de uma medida autoritária ou de um aparelhamento que o Bolsonaro fez. A Polícia Federal, em parte, está aparelhada sim pelo petismo, todo mundo sabe. Agora, fica complicado, né? Agora, por parte da direita, deslegitimar operações da Polícia Federal. E não é que não há politização ou um uso, uma instrumentalização da PF. Eu vou dar um exemplo do meu caso. O meu caso ao qual eu fui... Não ele foi absolvido, nem o caso foi arquivado de pronto, que é uma denúncia retardada. Funciona assim. Flávio Dino, então ministro da Justiça, Flávio Dino vai e avisa, PF, investiga esse Renan aí, tá? Porque esse cara caluniou ou difamou, sei lá, o nosso presidente Lula. Só bota aí e começa a investigar o cara. E aí ele deu uma ordem pra PF. Não partiu da PF, né? E eu fui depor na PF, claramente a PF, eu fui depor numa instituição séria com pessoas sérias. Quando eu estive na PF, haviam pessoas sérias ali, tratando do caso. Então ali você tinha um Flávio Dino querendo usar a PF ali, mas a coisa não estava conectada. Há outros casos, entretanto, que me parece que há um uso. E veja, eu vi o Bolsonaro usar a PRF, a
Polícia Rodoviária Federal para atrocidades também no final do mandato dele. Alguém não lembra do uso da Polícia Rodoviária Federal no final de 2022 nas eleições? Ou vamos esquecer? O PT faz isso. E ele começa a instrumentalizar, possivelmente, setores da Polícia Federal para jogar junto com eles. Mas esta operação aqui demonstra a autonomia da Polícia Federal, da CGU, de setores é que ele é ligado ao poder executivo, claro, a Polícia Federal, mas juízes despachando e tal. Ou seja, o Estado funcionou ali. E aí o Estado funciona e se choca aonde? Com os interesses da boa e velha quadrilha petista. Quando há esse choque, o PT olha e, né, cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça. O PT, Lava Jato! Lava Jato! Ai, que sorra, né? Eu imagino assim, tá dormindo lá o Lula, aí ele, né? Sabe quando você tem aqueles, né? O Lula acorda com uma ponta, gente, o que aconteceu? Eu sonhei que eu tava naquela cela, aí a Janja, foi lá que eu te conheci, amor. Foi lá, não te trouxe boas memórias, ô Lula? Calma, nem tanta, tem uma parte ruim aí também, não quero ficar lembrando aí. Por quê? Dá um susto ali nos caras, né? Então o Renato Rovai, ele tá pedindo pra encabrestar a PF. Gozada, a PF, quando instrumentalizada pra pegar inimigo, a PF não é ruim, né? A PF, quando faz operações pra pegar o Centrão desviando emenda, pra vocês tentarem encabrestar o Centrão e usar o Centrão a favor de vocês, na roubalheira que o Centrão comete, eu não tô aqui defendendo o Centrão de maneira alguma, tá? A PF não é problemática, né? Não tem lava-jato, não tem isso. Eu já ouvi falar que vocês queriam ter uma lava-jato pra chamar de vocês, usando as emendas do Centrão pra fortalecer a chegada de certo ministro do Supremo ali. Setores da imprensa sabiam disso também. Agora aqui vocês estão, cuidado com essa lava-jato. É complicado que vocês roubam, assim, vocês roubam demais. Vocês roubam demais. Entendam, volte pra mentalidade do sindicalista. Imagina que você é um contador ou um advogado de quinta formado numa Unibunda. Então você se formou numa Unibunda, você é um advogado que não sabe escrever muito bem, mas você conhece um esqueminha que você sabia do departamento de recursos humanos de uma empresa, entrou lá, montou uma associação dos aposentados na cidade, aí ficou amigo de um cara de sindicato, foi trabalhar, começou a montar os seus esqueminhas no sindicato, monta na associação, vai fazer um lobby em Brasília, conhece um deputado, no seu esqueminha desvia o dinheiro ou ajuda a campanha de um vereador nessa cidade, depois gruda num deputado, a sua associação cresce, aí aprende a tocar o esquema, arruma um contato em Brasília pra viabilizar teu esquema. Este tipo de perfil, galera, esse perfil existe na casa das dezenas de milhares no Brasil. Esse tipo de malandro que vai vivendo dentro do sistema, é o parasita do sistema, dos meandros dessa legislação absurda que a gente tem de todas as áreas, esse parasita tá aí. Esse cara quer ganhar a grana dele e ele quer meter a Ferrari dele lá, ele quer comprar, ele quer ouvir o sertanejo bem alto, que é uma galera de mau gosto pra caramba, sabe? Ele vai comer mal, ele vai casar com uma mulher feia, que traz aqueles botox lá, sabe? Mas que ela acha que ela é gostosa. É toda aquela coisa. Ele vai comprar a casa greco-goiana. É aquela merda toda, cara. Aquela coisa do brasileiro emergente, brega, jeca. Eu vou falar, tá? É um cara que também vai ele vai numa igreja parede preta também. É tudo problemático. Mistura Deus com esquerda, sindicato, roubo, mulher feia que acha que é bonita. Puta, mano, é uma merda. Um cara falou, esse cara é o Marçal. O Marçal não é muito distante desse cara. Qual era o esquema do Marçal? Um cara mandou aqui o Raimundo Luiz. Esse cara é o Marçal. O esquema do Marçal era um pouco diferente. Era talvez menos sofisticado, era mais tech. Era menos dentro de meandros jurídicos e era mais tech. Ele ia atrás desse velho e falou, não, eu vou me aproveitar desse velho. Eu não vou pegar o INSS dele. Quer dizer, eu vou até pegar, né? Mas eu vou primeiro roubar as senhas dele. Eu vou roubar as senhas dele, vou pegar e aí eu tenho acesso à conta do velho. São meios diferentes, mas é o mesmo perfil. Fique rico ou morra tentando. Na esquerda, você soma esse perfil com o sindicato de metalúrgico, comerciário, é uma gentalha que vive de extorsão, tá? É uma gentalha que faz você questionar todos aqueles princípios que você tem, né? Não, é muito bom o princípio da livre associação, porque o sindicato, quando você tem um preconceito com o sindicato, entenda, é justificável, é completamente justificável. Só quem lidou sabe. É tudo picareta, sim. O que eu vou fazer? E pior que assim, eu falo às vezes essas coisas, de repente vem uma associação de sindicato, o Riso sabe, eu tomo 50 processos de uma vez, um monte assim, mas assim, uma questão de espaço amostral, sabe? Eu conheci lá, todo sindicalista que eu conheço apresenta um determinado padrão. Então, e assim, e é complicado, porque a gente sabe
que o sindicato, ele ganha nas duas pontas. Ou ele ganha com extorquindo o empresário, né? Ou extorquindo o governo, por exemplo, do sindicatos ligados ao autofuncionalismo, ou é tomando uma grana desavisada, né? Da pessoa que supostamente ele tá beneficiando. Também escroto, é bem escroto. É inegavelmente escroto. O De João Barbosa momento falou, quero ser um coach sindicalista. Cara, um coach de sindicalistas seria o ápice da picaretagem brasileira. Acho que um coach, você levar sindicalistas pra subir uma montanha e cobrar 300 mil reais deles, seria o ápice da picaretagem brasileira, porque esses sindicalistas iam lá, eles iam fraudar alguma coisa dos beneficiários ali do sindicato dele, né, dos representados por ele, ou iam extorquir alguns empresários pra levantar grana pra subir o morro e dar esse dinheiro pra um coach picareta de sindicato. Acho que esse seria o momento supremo da picaretagem brasileira. Eu vou dizer mais, se um coach consegue fazer isso, a energia de picaretagem é tão grande, tanta energia de picaretagem que a gente ia gerar uma estrela, uma anã, né, ia surgir uma estrela, essa estrela, ela ia ter um poder gravitacional gigante que o Brasil e depois o mundo ia ser sugado pra dentro dela e a gente faria um grande sol de corrupção que iria competir contra o nosso sol e ia criar um novo sistema solar ao redor dela, porque seria o ápice disso, tá? E é lindo, não tem lá seu valor. Senhor Rafael Almeida Riso. Seria muito bom. Não é? É uma energia incrível, imagina, o cara, posso falar, o cara que fosse um coach de sindicalista corrupto, ele seria o brasileiro supremo. Ele ia reunir todos os poderes da picaretagem brasileira. Sabe aquela manopla lá do Thanos, que o cara tem? O cara tipo, plum, sindicato, plum, Goiás, plum, coach, plum, pastor, ele ia ter tudo, o cara ia ser muito poderoso, o cara era um megazord da corrupção. Você falou isso, eu vi um post ontem, veio de manhã, não, é só o tweet mesmo. Ah. A imagem é do Pastor Mirim. Sim, você viu esse vídeo? Não vi. O novo viral do Pastor Mirim, é que ele tem agora um parceiro que dança com ele. Já falei aqui, eu sou fã de picareta, tem que ser muito bom pra fazer isso aqui, eu só tenho pena de ficar nesse papo, mas tem que ter muita coragem pra ser picareta. Cara, olha só, eu não tenho pena. Primeiro que vocês sabem, assim, existe uma pessoa humilde. O que é o critério pra ser humilde no Brasil? As pessoas que vão no Pastor Mirim, veja, ele não é uma igreja de favela. Aquelas pessoas ali, a renda familiar ali é pra lá de 3,5, 4, sabe? Não são mortos de fome. Uma coisa é um morto de fome. Um cara que não tem nada. As pessoas que estão na igreja do Pastor Mirim foram de carro pra aquela igreja. Elas não assim, elas não são tão otárias quanto... Quer dizer, elas são bastante otárias, mas elas não são tão humildes quanto você imagina. Não pense que elas não acham que não estão levando vantagem também. Nunca se esqueçam disso. A pessoa que tá caindo num truque, ela não é, assim, uma vítima total. Ela acha, e pastores como o Pastor Mirim fazem isso, que ela tem uma relação transacional com ele. Ela acha que ela tá indo lá e ela vai ganhar algo em troca. Entendeu? A pessoa não acha que é uma vítima, tipo, eu tô aqui só assim. Não. Ela acha o seguinte, esse cara tá intercedendo por mim, ele vai salvar minha empresa, eu vou ter um negócio assim assado, eu vou ganhar mais dinheiro. Boa parte do game é um game transacional. Tanto que não dá pra... Eu falo com toda tranquilidade, boa parte das igrejas neopentecostais brasileiras e boa parte desses pastores como o Pastor Mirim não são cristãos. Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo não é uma religião transacional. A religião transacional se baseava no seguinte, você tinha os deuses, em geral deuses funcionais, e você tinha uma relação de transação com sacrifícios. Por exemplo, você pedia... Por exemplo, o Mitra. Eu tenho tatuado o Mitra, adoro o Mitra. O Mitra é o deus do contrato. Que é o deus do contrato? Tem um deus que... Não, é o seguinte, você pede uma coisa pra um deus, aquele deus te dá aquilo que você pede e você entrega um sacrifício. Tem todos, os indianos eles tinham assim, rituais, sacrifícios mais complexos, 2 copos de leite, 3 colheres de manteiga, era muito isso, leite, manteiga, você tinha toda a lista ali, você entregava aquilo, que já era um produto que você dava valor, né, laticínios, na antiguidade, pelo amor de Deus, laticínio na antiguidade era o máximo, então você entregava e em troca o deus te entregava que, me dá uma chuva, me dá uma boa colheita, uma mulher, quero ter filho, entendeu? Você tinha essa transação. O Mitra garantia assim, tá aqui, foi firmado um bom contrato, um pacto foi feito, tá? Espero que as partes, tanto os deuses quanto o mortal aqui, se deem bem. O Mitra era um amigo, tanto que ele era amigo, era o deus amigo. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de transação, aí você tinha os sacrifícios animais, aí matei um bezerro, toma-lhe um carneiro. Quando tem um sacrifício do filho de Deus, aí fala, acabou essa porra, acabou essas transações, meu filho se sacrificou pelos pecados da humanidade, acabou. Então, não tem mais essa transação de ficar pedindo, me dá isso, eu te dou aquilo, que é uma transação, você tá, Deus me deu isso aqui, Deus tal, me deu. Por isso que os deuses da antiguidade eram funcionais. O cristianismo não é isso. Agora, o que esses pastores fazem eles pegam essa lógica muito primitiva dessas religiões antigas e eles restabelecem aqui. Então ficam eles ocupam, na verdade, o papel, vamos dizer, de um intercessor de deuses funcionais, e ele
cuido, ó, resolvi tua doença, resolvi tal problema, ó, resolvi o documento que tava faltando pra tua empresa. O Deus deles é um despachante. Ele resolve o documento, ele pega um crédito no banco, ele levanta uma grana, ele apresenta um cliente. É um representante comercial, um despachante, um médico. Então é um Deus funcional. É um Deus funcional fazendo transações. E isto, para mim, é religião. Mas não é o cristianismo, é outra coisa. É outra coisa. Ele só usa aí um referencial cristão porque o brasileiro já era cristão antes. Fica mais fácil vender esse esquema com isso. Mas, né? Então, o pastor Mirim, cara, não entendam que o cara que tá caindo lá é um otário puro. Ele é um otário, mas ele não se considera, ele acha que ele foi levar vantagem. Ele falou, eu vim na igreja desse cara aqui, porque ele poderia ir em outra, né? Ele poderia ir numa igreja séria. Ele poderia ir numa igreja presbiteriana. Ele vai chegar na presbiteriana, ele vai ter um culto. Ele vai ouvir palavras e tal. Pô, mas eu quero que me resolva rápido o que eu quero. Não tá me servindo aí. Aí ele vai pra uma outra. Também não estão dando o que ele quer rápido. Não. Se ele for na católica, também não. Ele, pô, mas o que eu vou fazer? Aí ele chega lá, tá o cara, não! O meu Deus é o Deus do agora! Eu te entrego agora! Porque você foi escolhido! Porque você foi... O cara, é agora! Chegou minha chance, é agora! Resolva agora meu problema! É isso! Esse cara acha que está levando vantagem! Esse cara acha que está levando vantagem! Essa é a sacada! Igual o cara que compra o curso do Pablo Marçal acha que tá levando vantagem. O Pablo Marçal vende curso sobre como enganar os outros vendendo curso. É o curso sobre vender curso. O primo rico que ficou rico ensinando você a ficar rico. Depois as pessoas perceberam que era um puta de um Bolsa, sabe o Bolsa do Hermes Renato? O primo rico é o Bolsa do Hermes Renato. Ah, porra, o primo rico era o Bolsa. Ele era o Bolsa. Só que você caiu no papo do primo rico. Eu tenho parentes que achavam que ele era incrível. Renan, você conhece o primo rico? Eu queria conhecer o... Por onde eu começo? Então, não, entendam, né? Os gatilhos que essas pessoas pegam não são gatilhos, assim, a pessoa não foi na igreja do pastor Mirim por conta da santidade do pastor Mirim, por conta de uma transcendência que você vai ter, você vai tocar o divino. Não tem isso, pô. O cara quer fazer uma transação. O que eu dou e o que eu recebo? É imediato? É rápido? Aí o pastor Mirim vai levando, ele é treinado pra isso. Não é? É isso. Assim, precisamos, novamente, entender, porque assim, senão a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem um discurso, que é um discurso que livra a cara de todo mundo, tá? Que é assim, não, nós temos um povo muito bom, que é explorado. Calma aí! Todo mundo tem sua culpa no cartório, do topo à base, passando pela classe média. Todo mundo tem culpa no cartório. Nós somos uma sociedade de baixa confiança, que todo mundo tá agindo com baixa confiança, tá? Então assim, não pense que, ai, tadinho, cuidado, quando você vai ver, todo mundo tem sua parcela de culpa. E a gente fica com o discurso de eximir as pessoas da culpa delas. Elas têm sua parcela sim. Ninguém é um completo retardado. Ninguém é um completo retardado que tá... Não. As pessoas têm os interesses específicos delas. Elas acham que estão fazendo um bom negócio. Em geral, os gatilhos que levam elas pro curso do Pablo Marçal, pra igreja do Pastor Mirim, pro truque do momento, é um gatilho, assim, bastante terreno, nada transcendental. Um gatilho terreno, um gatilho claro. Obtive isso, aquilo. Veja, é muito engraçado isso. Outro dia eu passei lá na frente do Templo de Salomão. O Riso, não sei se já chegou aí lá. Já. Lá do lado do Templo do Salomão, tem templaço, né? Trouxe as pedras lá de Israel, não sei o quê. Beleza, é aqui no centro de São Paulo. Pô, imagina você é uma igreja, você quer concorrer com o Templo de Salomão, Aloysio. Não dá. Você tá aqui, você tem um Templo de Salomão. Você precisa ser muito direto, né? Muito direto. Então eu vi uma igreja pequena do lado, que é uma concorrente da Universal, muito ousada. Ela falou, pensa assim, aqui deve ter um fluxo grande de fiéis. Às vezes ele vai entrar lá e vai se frustrar, às vezes o Edir não atendeu ele. Eu vou estar aqui do lado e eu aviso, eles botaram uma placa grande assim, meu Deus é o, como é que é? Este Deus é o Deus é o Deus dos resultados. É uma coisa assim, meu Deus é o Deus que te entrega, ele realiza. Eu tô tentando pegar a palavra que é quase assim, meu Deus é o Deus da prosperidade. Por que ele tá avisando ali? Eu gostei muito, porque você tem uma concorrência com a Universal. Então a igreja era pequena, ela tava ali numa situação, cara, é o seguinte, você foi lá, não deu certo no Salomão, cara, eu tô aqui, o meu Deus costuma funcionar talvez melhor que o outro. Então o cara falou, vai que dá! Então você entende que o cara já entende que tem uma competição e que ele espera do fiel, que o fiel vá tentar uma transação ali. Vocês entendem? É isso que eu peço pra vocês entenderem. Vocês entendem que os gatilhos são esses? E você entende que você entra pra esse universo de hiperconcorrência que acontece em tudo. Quando um político fica lá, né, o Bolsonaro, meu auxílio é maior que o Bolsa Família do Lula. Bolsa Família é melhor, porque Bolsa Família, não sei o que, Bolsa Família, eu vou dar Bolsa Família. Eles estão ali brigando, e o eleitor não é otário. Ele, quem me dá tá me dando o quê? Lembra, o eleitor do Lula falou, esse Bolsonaro me deu auxílio, eu até dou pro Bolsonaro aprovação, a volta eu dou pro Lula.
Foi o que o eleitor do Nordeste fez com o Bolsonaro. Mesma coisa com esse mundo dos coaches, cada um oferecendo a riqueza de uma maneira nova, cada um, eu te assino um novo truque, o truque é tal. Teve uma hiperconcorrência. Mesma coisa com essas igrejas que não são cristãs. Então, portanto, assim, dá pra falar dessas igrejas da maneira mais tranquila possível. Essas seitas, tá? Essas seitas transacionais aí, estão ali, todas elas oferecem a mesma coisa. Estão do eleitor atrás da bolsa. Será que tem aí o anúncio? É mais ou menos por aí mesmo. Vai reto aí. Ó, tem uma aí. Você já viu essa? Ó, não tinha uma placa? Não, isso é igreja católica. Não, é batista, né? Será? Não. Ela tinha uma placa azul, uma coisa azul. Tem que pegar, é no entorno ali, no quadrilátero da... É no retorno, é no redor. Tenta achar. Vão cavucando aí. O lance que eu acho que é fundamental, assim, pra gente entender. Não trate todo mundo como vítima. Inclusive, o ato de tratar a pessoa que é eventual vítima disso aí é um ato que, como eu posso colocar? Ele em si malandro. Então é um lado que fica tirando a culpa de uma parcela, a pessoa sabe que tá, entendi, eu sou uma vítima perfeita. E aí fica ali atribuindo que o senhor que ofereceu aquilo não era um senhor tão efetivo, ou que ele era mentiroso, que ele não é confiável. É o jogo de acusações que o Lula e o Bolsonaro fazem mutuamente um com o outro. Esse aqui não presta, não, esse aqui presta. Entendi o game, entendeu? Não acho que a gente vai construir nada minimamente maduro, não tratando as coisas como elas precisam ser tratadas. Inclusive, eu sou a favor disso. Todo mundo vai falar, Renan, você tá maluco. Eu sou a favor. Deus proverá. Eu não sei, é azul e tá escrito Deus proverá. Será que é? Aqui, ó! Eu falei! Caramba! Entendeu? Ó lá, tem já o Pix ali. Graças a Deus que apareceu, porque eu falei, puta, só falta eu ter falado e a galera vai achar que eu tava mentindo. Ó, o tempo tá ali. Então assim, ó, vamos supor que você foi lá, mano, Edir Macedo não resolveu. Aí, cara, vai lá na porta. Onde você tá indo, Riso? Templo, caralho. Aqui, ó. Você tá no templo. Aqui é o templo. Não deu certo. Puta, não deu certo. Fui andando. Clock. Atenção. Traz isso aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Pronto, ó lá. Agora aproxima. Tem um ônibus na frente. Mas antes você que tinha conseguido? Ali, ó. Isso, ó. A igreja do Deus que resolve. Ó que sensacional. Ele resolve. Ela tá sendo direta ao ponto. Eu gostei muito dessa igreja. Ela chama Proverá, entendeu? Ó, eu vou prover. Não vai faltar nada. Calma aí, vai ser resolvido. E aí, qual é o aviso? É a igreja do Deus que resolve. Meu velho, direto ao ponto. É marketing assim, na veia ali, bem, sabe? Eu não vou vir com conversa mole. O meu Deus resolve. E eu gosto que a igreja, volta pra aquela, a igreja do Deus que resolve. Porque eu vejo um debate, né? Tá tendo vários debates estúpidos. Novamente, eu volto a colocar debates estúpidos entre católicos e evangélicos não levam a nada, né? Como eu tô vendo no Twitter por causa da morte do Papa e tal. Agora, uma crítica que existe, o catolicismo é politeísta, porque os santos são manifestações, aí quase como se fossem deuses funcionais, e talvez, assim, naturalmente não são, mas se parece, né, com essa questão de funcionalidade, igual você tinha os panteões politeístas ali, Grécia, Roma e tal. Agora, quando eu falo de um deus, que por mais que ele é uno, o caso ali o deus dessa aí funciona, é como se fosse um outro templo, como você tinha em Roma, tinha na Grécia, ali tem Artemis, ali tem Apolo, não sei o quê, e aí você vai num templo funcional, com Apolo resolve, tá? Vem aqui, sacrifique sua cabra com Apolo vai resolver, Apolo vai resolver. Então, por mais que eles se refiram a um deus, ao Jeová, Javé e tal, depende. O dessa igreja aí é o Deus que resolve. Será que é o mesmo da Universal? Então, mas então, ele é uma dissidência. Às vezes ele levou um pedaço de Deus lá da Universal e fez a dele. Eu peguei. E separar, a ideia dos deuses gregos tinha um elemento em que aqueles deuses politeístas, eles eram elementos de um todo. Eles cada um era uma manifestação específica de algo total. Então, é como se fossem elementos de personalidade, sabe? O deus da guerra, a deus da fertilidade, o deus da manhã, o deus da noite, essas coisas. Então, ali, ele falou assim, eu tô saindo daqui, eu vou pegar o elemento aqui de Deus, que é o Deus que resolve. Então, ele foi lá, que é um Deus praticamente um mecânico ali, né? Ele resolver seus problemas. Então, direto ao ponto, sem papo furado, aqui, esse Deus resolve. Esse Deus, ele não tá preocupado com muitas coisas, ele quer resolver o seu problema, certo? Porque isso aqui explica a lógica. A pessoa que vai numa porta de uma igreja que tá escrito, o Deus que resolve, ela tem um problema e ela quer que o problema dela seja resolvido, certo? Não é? Ela tem um problema e alguém precisa resolver meu problema. Isso é uma relação transacional. Isso é uma relação, ok, ele vai resolver o seu problema e você precisa fazer algo em troca. É uma transação.
algo em troca. Pum, aí é o dízimo, sempre vai ter assim, você vai ter algum tipo de sacrifício pessoal que você vai fazer, tal, babá, um dízimo, tal, babá, e é isso, você vai fazer uma transação. Entendeu? Eu não gosto... Tratar todo mundo como se fosse um bando de idiotas completos, super bem intencionados, é um erro. As pessoas não são idiotas. Ou não são idiotas completos. As pessoas têm o seu grau de agência e elas tomam decisões. Às vezes a pessoa tá desesperada, ela perdeu o emprego, e ela vê lá, Deus que resolve, eu vou nesse lugar. É só ele que vai me ajudar. Eu sou roubada pelo governo, eu moro num bairro ruim, o ônibus que eu pego é uma merda, minha família tá detonada, tal. Pô, esse Deus aqui vai resolver pra mim, entendeu? É lógico que essa pessoa é pega numa fragilidade, mas ela sabe o que ela quer também. Então, entendam. As pessoas tomam decisões assim, assado. Isso pra mim não é cristianismo. Prosseguindo aqui, caríssimo Rafael Almeida Riso. O que você quer que eu reaja aí? Sugestão da Espectro. Mandou pra mim esse link agora pra mim. Conseguiu trancar a porta da sala. A professora foi agarrada pelos cabelos e obrigada a sentar no colo desse aluno em cima da mesa. O adolescente de 15 anos de idade, de 1,84 m de altura e de porte físico avantajado, conseguiu beijar a professora de educação física, mas ele decidiu parar quando foi avisado que tudo estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança. O aluno... Não, pera, começa de novo. O aluno conseguiu trancar a porta da sala. A professora foi agarrada pelos cabelos e obrigada a sentar no colo desse aluno em cima da mesa. O adolescente de 15 anos de idade, de 1,84 m de altura e de porte físico avantajado, conseguiu beijar a professora de educação física, mas ele decidiu parar quando foi avisado que tudo estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança. Tem o meu jargão, ele já existe. Acho que não precisa na parte final do jargão. O primeiro e por muito tempo, né? Qual é o seu jargão mesmo? Prendeu, matou. Acho que esse moleque tinha que ficar prendeu, matou. Matar não, né? Mas prender por muito tempo esse vagabundo, que pra mim ele tava tentando estuprar ela, né? Vamos ser honestos. Era isso. Vejam a Se tivesse câmera, teria estuprado. Ele teria estuprado se não tivesse câmera. Então assim, esse cara tinha que estar preso por, né? Tome-lhe 15. Esse cara tem que ter a vida dele ferrada. A vida dele ferrada, cara. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Agora é muito louco porque é quando os mundos colidem ali pra esquerda, né? Que aí o abolicionismo penal se choca com a causa dos professores. Bom, tem agora uma mulher foi abusada por um menor e ela era professora, mas eu preciso defender o menor. Gente, que tal vocês só falarem, vamos punir menor? Vamos punir. Esse menor ele tinha total noção do que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava. Ele sabia que ele precisava fazer o uso da violência pra fazer aquilo. Ele sabia que a satisfação do seu desejo sexual seria obtida através do uso da violência. Então, ele precisava. É uma criança com seu 1,84 m, ele, né, precisava ali satisfazer, então ele ia fazer o uso da violência e ele precisa ser punido por isso. Muito punido, muito punido. Um Vicente falou, pé de meia. Provavelmente, né, já, acho que com 15 anos ele não recebe, mas já ele estaria recebendo um pé, já ele recebe o pé de meia. Quem disse que vão evitar ele, né? É grotesco. O Paulo Cruz fala muito disso. Uma das coisas que eu acho, né, eu sou nem um pouco libertário nessas coisas. Escola precisa ser sobre autoridade. Escola precisa ser... Tem que ter coisas interativas. Eu tava vendo umas escolas na China, Riso. Você chegou a ver? Tem um vídeo viral de uma escola na China ensinando tudo pra criança. A criança tem aula? Tem. Mas a criança aprende a costurar. A criança aprende a arrumar a escola, a consertar as coisas da escola. A criança aprende coisas claras, simples e funcionais de dia a dia de vida, que ajudam desde a coordenação motora, a lidar, sabe? Como é que arruma, como é que liga uma panela de pressão, como costura não sei o que, como bate uma laje. As crianças aprendem a bater laje na China. E essas crianças viram engenheiros e tal. Pô, né? Todas essas coisas tem que ter na escola. Isso é aprendizado, isso é lúdico, isso é divertido. Agora, uma coisa que em qualquer caso tem que ter é o restabelecimento da autoridade do professor. E a autoridade tem que ser bem clara. Especialmente quando a gente fala de adolescentes, gente cheia de hormônio. Gente cheia de hormônio precisa de gente com muito controle. Vigiar e punir. Muito duro. Tem que ser. Sem grandes ficções. Eu vejo alguns esquerdistas que falam assim, a direita fala que quer que para mais pobres, né, uma escola autoritária, mas matriculam seus filhos nessas escolas tipo Waldorf. Não, é um ou outro que matriculam os filhos nessas escolas com esses ensinos aí. É um ou outro rico. A maior parte das escolas particulares, elas tentam enfiar ali doutrina e tal, e vai que vai. Você vai pegar o Bandeirantes, que é uma escola, por mais que eles, não, vendo isso, aquilo, tem um negocinho woke, vai estudar pra caramba, mudando de escola dificílima. Eu estudei num colégio caríssimo aqui de São Paulo, no colegial. E era muito duro, se eu falasse merda, tava ferrado. Então, é uma ou outra que tem esse... E é uma bosta. Eu digo isso porque já vi crianças que foram, não, botei nessa escola aqui, e os pais se arrependem na hora. Tem dificuldade de aprendizado, entendeu? Então, o ponto é, se o rico tá tomando uma ideia ruim, com métodos de ensino alternativo pros seus filhos, isso significa que a gente tem que dar esse método ruim pro pobre. Vamos dar autoridade, vamos ensinar as coisas certas, direitinho, vamos fazer o básico muito bem feito.
É isso, uma autoridade. Porque essa animalização, essa bestialização tá rolando. Não adianta a gente fingir que não tá. O Paulo Cruz tá com um canal, cara. O canal do Paulo Cruz tá falando, ele tem uma série sobre educação que tá monumental. Eu recomendo a todos que assistam. E muitos professores, não é um ou outro, eu tô falando centenas de professores, né, estão indo lá, estão compartilhando as experiências. Cara, eu tô desistindo do magistério. Não, eu só tô indo porque, putz, eu já trabalho, é uma vergonha. Virou praticamente um muro das lamentações de professores sérios que... Entra num vídeo aí do Paulo Cruz que fala de educação, você vai ver nos comentários ali. Pega um grande ali. Ó, estagiário no ensino médio, já trabalhei em escola e posso dizer que é muito difícil, pode descer. Oi, professor, olha aí, também sou professora da rede de ensino público. Você vai pegando os comentários, você vai ver inúmeros. E, cara, as reclamações são muito parecidas. Esse novo currículo do ensino médio, que supostamente dá liberdade para o aluno montar o currículo dele. O aluno chega lá com déficit de aprendizado bizarro no ensino médio. Não sabe fazer equação direito, escrevendo tudo errado, com um português completamente deficiente. Aí ele chega lá, não, agora eu vou fazer um currículo que eu vou misturar agora a minha geografia com a minha matemática e vou aprender. Ele não vai pensar nada, ele chegou todo deficiente. Esse cara precisa ter aula de reforço pra aprender a escrever, pra ele saber como, assim, montar um texto minimamente coerente, pra conseguir ler direito. Assim, matemática e português, o básico, cara, não sei. Eu não vou falar o nome de um governador. Eu tive uma reunião com um governador ano passado, e o cara tava vendo, tá vendo esses currículos, tem gente colocando isso, aquilo. Falou, o problema, se a gente for olhar direitinho, tem um problema muito grave de português e matemática, né? Se a gente resolver já pro português e matemática é muita coisa. Vocês entendem isso? A coisa tá nesse nível. Então, é o seguinte, essa é uma coisa tão largada as traças. E eu fiquei muito surpreso com as discussões no canal do Paulo, porque a gente vê que em qualquer lugar, em qualquer área, tudo aquilo que às vezes a gente acha, todos os professores do ensino público são filiados lá à POSP, estão cagando. Não tem gente boa perdida aí falando, cara, todos os lugares. O que é muito bom, que você percebe que tem salvação. Quando eu soube lá, pela turma do Sacani, que os eventos dele de feira de ciências lotam com crianças de escola pública, e que na verdade tinha que ter mais disso, né? Pô, eu vou encontrar o Sacani. A quantidade de crianças de escola pública querendo encontrar o Sacani, você fala, pô, calma aí. Vamos sair um pouco das generalizações, das simplificações, tipo, todas as crianças da escola pública estão querendo rebolar igual a Anitta. Calma aí. Não é isso. Então, a semente da salvação tá lá, né? O que é desesperador é que a gente vê que há um processo de desconstrução, um processo de desfacelamento institucional de todas as áreas que importam, e você não tem meios de ação pra resolver, porque também o Estado brasileiro ficou tão amarrado, que você não consegue fazer nada. Igual eu falo, por exemplo, hoje o único meio de se enfrentar o crime no Brasil, na prática, vai ser decretando uma guerra. Você vai precisar decretar uma guerra, porque o Poder Executivo não dispõe hoje de meios. Eventualmente, o Kim tá passando um monte de projeto sobre segurança pública na Câmara dos Deputados. Eventualmente alguma coisa vai ser barrada no STF, ou já o STF solta um despacho em cima de um projeto, de um processo que algum vagabundo do PSOL entra, aí vai lá e aquele despacho normatiza um determinado tema. É igual aquele negócio que é o negócio das favelas, que é o nome lá, a DPF das favelas. Como é que pode um procedimento que é o executivo que toca ser determinado pelo judiciário? É um receituário de como fazer, tocado pelo judiciário. Então você fica amarrado. Imagina como um professor fica amarrado, como uma secretaria de educação, como um governador fica amarrado. Definitivamente, essas amarras foram construídas no nosso sistema republicano. Elas têm que cair. Assim, um presidente precisa ter mais poder. O poder executivo tem que ter muito mais poder do que ele tem. Mas muito mais poder que tem. E essa é a real. Porque o Brasil hoje ele é administrado por um misto de judiciário, legislativo e um pouquinho executivo. O legislativo hoje ele fica com os investimentos através de emenda, o que não tem nenhum sentido. O legislativo administrar o valor do investimento com emenda. O judiciário toca as grandes questões nacionais. O executivo fica lá executando uma máquina amorfa. No fundo, a máquina vai seguindo normativas, decisões tomadas pelos outros poderes. Então o presidente não serve para P nenhuma. A diferença, eu tava falando, né, eu preciso sempre tava num grupo que eu tenho com o Orlando, com uma galera excelente, galera que escreve na Valete, tipo, dos relatórios, trabalha no Livro Amarelo, sobre a origem do Brasil, assim, e o Brasil não foi império à toa, né, eu nunca tinha tido esse insight. O Brasil foi, o Bonifácio pensou o Brasil como um império, porque o que é um império além de um poder central que administra várias nações diferentes? O Brasil são várias nações diferentes em uma, e todo estado de natureza imperial concentra, de alguma maneira, o poder no executivo. Você precisa concentrar, para você ter meios de ação para lidar com regiões, com culturas completamente diferentes. O Brasil, até pelo tamanho do território e pela natureza muito diferente das regiões, e não dá para falar, por mais que a gente fale português e coma arroz e feijão em todo o território nacional, não dá para falar que o Rio Grande do Sul é parecido com Roraima.
Até dá um pouquinho, tá? Que foi muito gaúcho pra lá, mas não dá pra falar que é parecido com Maranhão. Definitivamente, por exemplo, Piauí, São Paulo não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É um ritmo de vida, de trabalho diferente, são culturas completamente diferentes. Não dá, então assim, o Brasil ele tem uma natureza que é imperial. E acho que isso, né? Isso não tá resolvido. A gente tá adotando, sei lá, um tipo de organização política que, sei lá, que funcionaria talvez mais inspirada no modelo suíço, que tem democracia direta, e com um lugar de, né, projeção continental. Vê a Rússia, né? Sei lá, não tô falando que a democracia tem que acabar, mas eu tô falando que o poder executivo tem que ter mais meios de ação. Definitivamente tem que ter mais meios de ação. Porque a gente tá... A morte do Brasil, se vocês olharem direitinho, ela se dá muito menos por uma série de decisões ruins, colossalmente ruins que o executivo toma, mas ela é um conjunto de inoperâncias, de ficar empurrando pra frente. Porque se tá tão amarrado no nosso modelo, aí tem centão, todas as coisas, tão amarrado que as coisas vão indo como elas estão. Elas vão indo, elas estão permanentemente num contínuo ruim. E aí esse contínuo vai colapsando porque não dá. Então, não é que assim o SUS, uma série de decisões horríveis são tomadas, é que a coisa vai indo, aí, sabe, as aposentadorias se acumulam, falhas de processo em todos os lados, educação, mesma coisa, os militares, mesma coisa. Não, a gente tá aqui discutindo, acho que o tal do Gripen, a gente tem um ou outro Gripen já, né, Rizzo? Nem sei se tá, sim, mas é um ou outro. A discussão do Gripen, galera, eu tava no colégio, a discussão sobre, a gente vai pegar o Gripen, a gente vai pegar o Sukhoi, tinha o Gripen, o Sukhoi, tinha um francês, um Mirage e um... não sei se era o F-16 ou F-22. Tinha uma concorrência com 4 aviões. Eu era, né, gostava de histórias militares, adorava qual avião é melhor. E eu achava legal o sueco. Eu já tinha meus idealismos suecos já desde aquela época. E eu... pô, o Gripen vai ganhar. Mas assim, é muito tempo. É o Rafale, isso, Rafale. O pessoal lembrou, era o Rafale, o Gripen, F-16 e o Sukhoi, né? F-18? Então, F-18 Hornet, Rafale, Sukhoi e o Gripen. Então, galera, e tá chegando agora, imagina, então todas as nossas coisas, elas vão sendo empurradas, então a gente não consegue tocar nada. Pra gente resolver os problemas do Brasil, a gente vai precisar de um governo que tenha meios de ação, né, mais impactantes, né? Você vai precisar fazer uma revolução institucional no Brasil. E se vocês olharem com carinho, não é isso que foi proposto pelo Trump, não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Toda essa discussão que a gente tá falando sobre uma hipertrofia do poder executivo nos Estados Unidos, uma necessidade de reeditar o que o Roosevelt fez, o que o Lincoln fez, o que o Hamilton fez, né? Esses três são sempre citados como CEOs que a América já teve, né? Pessoas que tiveram um impacto profundo na gestão política dos Estados Unidos. Essa nova direita, inspirada aí pelo Curtis Yarvin e tal, fala muito disso e falam de fazer o Trump essa espécie de CEO da América. Tem uma hipertrofia no poder executivo. Por quê? Porque, como você percebe, né, o sistema republicano da tripartição dos poderes, aí patrimonialismo, acumulação de poder para microsetores, gente invisível não eleita que fica cuidando dos seus próprios interesses, tudo isso vai criando uma máquina que ela é pouco funcional. E aí, curiosamente, você percebe que a máquina chinesa, por mais que ela seja gigante, herdeira de uma tradição confuciana antiga, ela é mais ágil para tomar decisões e mais azeitada. Mesmo tô falando de um país que eternamente foi uma burocracia. A China, acima de tudo, foi uma burocracia por séculos a fio, milênios a fio. E eles são mais ágeis. Porque assim, eu tô falando de um país que é muito grande. Agora é o segundo país mais populoso do mundo, né? E que assim, é uma estrutura mastodôntica. Essa estrutura mastodôntica é mais ágil que a americana, que é menor e tal. Né? Muito, muito louco. O Lucas Machado falou, outorgar uma nova constituição. Talvez seja o caso. O ponto é, não dá para administrar um país e resolver os problemas urgentes do Brasil aguardando que, sei lá, o deputado Zezinho do Centrão vai tomar uma decisão republicana. Precisamos alterar aqui, a gente precisa dar mais força pros professores, a gente precisa resolver o problema educacional no Brasil urgente, tá? Eles, não, calma aí, vamos resolver em 30 anos, posterga, essa votação vai tirar meu eleitor. Mano, o Zezinho não tem que ter uma opinião, cara, o Zezinho não pode ser deputado. A coisa já começa assim, o Zezinho comprou voto pra estar lá, o Zezinho não tinha que estar lá. Então, dado que assim é meio consenso, as pessoas que têm inteligência no Brasil, a gente sabe que a democracia no Brasil elege um monte de Zezinho, um monte de Edinaldo, vamos dar um exemplo, um monte de Edinaldo, que tá basicamente lá, cadê as putas? É um monte de Edinaldo. Então a gente botou um monte de Edinaldo no Congresso, pra gente fingir que temos uma democracia. Então é um monte de Edinaldo lá, Edinaldando, aqui ó, bota a foto, tamo aí ó. Esse cara tem que deliberar sobre
números que nós temos sobre o Provão, sobre o IDEB, o ranking do IDEB, sobre o Enem. Esse cara, ele só tá preocupado em que horas chegam as putas. Ele só tá preocupado com isso. Como é que chegou? Chegou a emenda aí? Destinaram a emenda pro meu prefeito? Destinaram aí? Emenda chegou? Cadê as putas? Esse cara, que é isso só? Esse cara não tá preocupado, puta que pariu, como você vai combater de vez? Esse cara não tá preocupado com isso, cara. Esse cara quer saber se a emenda chegou e cadê as putas? Só. E esse cara é tipo 65% aí do Congresso Nacional. Temos outros assuntos importantes também do Congresso agora. O quê? O que tá rolando? Pronto. Então, cadê as putas? Não, né, pô, não, depois eu falar isso não dá pra botar modelo, né? Tá, então antes de... Porra, cuidado aí. Não, o assunto é muito... Não, o assunto é sério. Transfobia da embaixada americana. Ah, não. O que eles fizeram? Eu estive no Itamaraty ontem com o chanceler. Eu estive no Itamaraty ontem com o chanceler, nós tivemos uma conversa e hoje trouxe ao presidente mais uma vez essa preocupação. O presidente se mostrou muito indignado, disse que nós não podemos aceitar esse tipo de medida, que é preciso sim um posicionamento público de Estado. Eu imagino o Lula, isso foi hoje? Lula, né? O irmão dele estoura um escândalo de corrupção no INSS, ele já acorda assim, ó, Janja, me imaginei na cadeia de novo. Aí a Janja, ai que delícia. Aí ele, calma, não é bom. Aí ele tá com a cabeça assim, meu irmão pode ser preso, vai dar merda pro meu irmão, fez, tá tudo merda, tão pegando os esquemas do sindicalista. Aí a Erika Hilton, não tinha o meu pronome no meu passaporte americano. Ô Erika, eu tô indignado mesmo, é isso aí, fala que eu vou falar com o Trump aí, eu vou resolver isso aí com o Trump. Imagina a cabeça do Lula recebendo essa discussão, cara. Hoje, né, aquele uísque japonês que ele gosta de tomar, mano, seco, o negócio tá mais seco que o deserto de Saara, ele já secou, ele já tá, mano, ele tá nesse instante, agora são 4h26 da tarde, tá? 4h20 foi o horário da turma lá do partido da Erika Hilton. 4h26 é o horário que ele tá sugando o segundo a garrafa de uísque. 4h51. 4h51? Pegou. Foi bom, foi. Mandou bem. Vamos lá. Mediante a isso, que é preciso que nós provoquemos tanto a Câmara e o Senado para que mande uma carta ao Congresso americano dizendo que isso não será... Mano, ela se dá um valor. Não, assim, tem que parar os trabalhos. Ela já foi no presidente da República. Ela quer parar os trabalhos. Ela tá muito ofendida com aquilo. Assim, o Brasil tem que parar agora, porque tem que ir lá mandar uma carta, pros Estados Unidos. Vamos arrumar uma briga diplomática com os Estados Unidos. Senhor Edinaldo, pare agora com esse seu PL. Vamos lá, mandar uma carta. Ô, Edinaldo, cadê as putas? Cadê? O que tá acontecendo aqui, pô? Cadê as putas? Que eu não tô entendendo. Por que eu tenho que mandar carta pros Estados Unidos aí? Metido aqui, e que nenhuma parlamentar americana seria tratada dessa maneira, mostrando de fato qual é a posição de governo diante desse caso, né? A imprensa me perguntou muito naquela ocasião se eu estava me sentindo sozinha, se havia uma manifestação do governo, e eu disse, acho que é muito incipiente o que está acontecendo agora. A gente está no momento de véspera de Páscoa, de véspera de Semana Santa, o Congresso esvaziado, nós vamos aguardar na semana seguinte. E nós estamos aqui na semana seguinte mostrando que nós não estamos abandonadas e isoladas. O governo está sim comprometido, preocupado, se posicionando. Nós vamos agora esperar qual será a posição oficial do Itamaraty, mas houve uma fala muito positiva, coberta pela imprensa, e acho que a nossa companheira Benedita, pela Secretaria da Mulher, também pode dar mais elementos do que foi essa fala, mas foi uma fala dizendo, o governo brasileiro irá se manifestar. O Brasil, o Itamaraty teve aparentemente uma postura não combativa, o Itamaraty é liso, o Itamaraty costuma negociar bem. Itamaraty, né, o Brasil escapou meio que ileso no negócio das tarifas. Hoje, imagina você lidar com a diplomacia americana, a diplomacia mais escrota do mundo, neste momento americana. Todo mundo só quer, Estados Unidos não finja que eu não existo, Estados Unidos da América, eu tô em outra, né, que qualquer hora o olho de Sauron do Trump entra, não gosto de você, vou tarifá-lo. Você só quer ficar quietinho. Aí a Erika Hilton, parem tudo! Vamos brigar com a diplomacia americana. Ela Por quê? Porque ela, porque tava escrito Felipe no passaporte dela, lá no visto dela, sei lá. Tá indignadíssima. Não é que ela foi barrada, nada. Então assim, o mundo precisa parar porque ela foi ofendida. E aí ela acha que o Itamaraty precisa entrar agora numa disputa diplomática que é muito conveniente pro interesse marqueteiro do governo Trump. O governo Trump divulgar pra dentro que eu vou manter do mesmo jeito, você que se vire, é pra eles uma delícia pra essa nova diplomacia americana, pro novo... Tanto que a própria embaixada americana no Brasil soltou uma cartinha já tirando onda. Pois bem, né,
ela querer que a diplomacia brasileira entre nessa briga, lógico, ela tá pensando em ela ganhar alguma coisa, porque ela é uma narcisista doentia, né? É uma figura, assim, o mundo para porque ela e Duda Salabert foram ofendidas, né? É fogo, cara. Eu acho um absurdo os Estados Unidos não reconhecerem uma cidadã com o sobrenome Hilton. Pois é. Isso... Hilton americano, não é? Não, isso só mostra também, né? Ah, não, eles são preconceituosos. Vamos falar de outra... Essa aqui é uma mulher meio mesquinha, atrasado. Falou ontem na Câmara. Nessa casa foi dito muito sobre respeito hoje, né? Mas eu gostaria de perguntar aos senhores o respeito com o cargo de vocês. O respeito do jeito de ir e vir. Porque aqui na frente a gente sim separou uma via, só que vocês ocuparam todas as vias, impedindo com que as pessoas... Respeito, por favor. Esses são os educadores, né? Que não conseguem respeitar um parlamentar que está falando. Por favor, respeito. Respeite uma mulher, por favor, nobre sindicalista. Nobre sindicalista. Eu também sou trabalhadora, eu também exijo respeito e eu tive voto pra estar aqui e eu vou falar a minha fala. Uma palavra muito importante Amanda tá melhorando bem nas falas dela, tá? Amanda tá putona, tá pá. Gostei de ver. Principalmente aos pais. Eu vou ler uma mensagem de uma amiga minha que me mandou perguntando: respeito? A senhora é professora? A senhora deveria saber ouvir. Meu filho tá sem aula desde quinta-feira passada. Hoje cheguei na porta da escola e simplesmente não tinha aula. Não avisaram nada. Vocês falam muito sobre as mães, sobre respeito, sobre os trabalhadores. Só que vocês não estão percebendo que vocês estão tirando o direito dos trabalhadores e principalmente das mães trabalhadoras que não conseguem colocar os filhos na escola porque vocês estão fazendo uma greve. É verdade. Presidente, tá difícil, eles não têm respeito. Esses são os educadores dos nossos filhos aqui, da cidade de São Paulo. É uma vergonha. Eu não tô aqui pra defender sindicalista. Eu tô aqui pra defender o munícipe da cidade de São Paulo, que não tem a escola agora. Agora, eu também faço Pra finalizar, por favor. Pra finalizar. É difícil. Pra finalizar, eu desafio vocês também, então, a premiação dos professores com os melhores indicadores, a demitir os diretores que não têm um bom desempenho, a defender a educação. Amanda defendeu a meritocracia nas escolas, que é básico, assim. Se tem qualquer projeto bom que anda em estados e municípios ao redor do Brasil, é aquele de colocar, vamos dizer, índices meritocráticos para avaliar as escolas. E aí você premia as escolas que vão melhor, os diretores que vão melhor, e afasta os diretores que vão pior. Os sindicatos de professor, todos os sindicatos de educadores do Brasil são contra. Mas tem uma política nessa área que funciona no Brasil. Funcionou no Ceará, funcionou no Paraná, funcionou em Goiás, funcionou em Minas, funcionou em São Paulo, funcionou em Pernambuco. É essa. Só que esses caras fogem desse tipo de política como o diabo da cruz. A lógica deles é assim: se tem uma escola indo mal, você tem que botar mais dinheiro na gestão daquela escola que tá indo mal. Veja, eu até eventualmente posso falar, eu gostaria de colocar mais dinheiro naquela unidade escolar, talvez, pra investir na melhorar, mas não com a gestão dela. Você não vai botar dinheiro a mais numa gestão ruim. É contraprodutivo, é antieconômico, é uma estupidez. Esses caras acham que tem que ser feito. Pra esses caras, pros educadores, que são os retardados, essa turma aí, você tem que ficar botando dinheiro a fundo perdido em coisas que não funcionam. Então, se tem uma escola que não tá funcionando, com uma gestão ruim, bota mais dinheiro. Os lugares que alteraram essa lógica, é assim, esse tipo de política já vem sendo tocada há pelo menos uns 15 anos em vários estados brasileiros. É este tipo de lógica que premia a escola que funciona, separa os diretores ruins, coloca... Isso funciona! Não é que funciona também que a gente tá, tipo, estamos tendo índices aqui, viramos, sei lá, o Vietnã. Não viemos do Vietnã. Mas assim, não somos mais o Congo, sabe? A gente começa aí a tirar a cabeça um pouquinho pra fora. Dá pra melhorar. Isso é uma das primeiras medidas pra melhorar, porque você tá usando critérios básicos, assim, né? Alocação de recursos e premiação de quem funciona. A Amanda tá propondo isso, os caras ficam putos. Os caras começam a xingar. Vamos lá. A defender a educação cívico-militar nas escolas, mas isso a gente não vê. O que a gente vê é uma greve desnecessária, e a greve é engraçado que a greve é só durante o dia, porque agora lá fora eu fui olhar, não tem um. Porque acabou o horário, não é mesmo? Agora, 3 horas da tarde, que deveriam estar ensinando os alunos da cidade de São Paulo, vocês estavam aqui emporcalhando a nossa cidade. Vocês estavam emporcalhando com papéis. Então vocês saiam daqui agora e vão varrer a bagunça que vocês fizeram aqui na porta. Porque Nossa Senhora! Amanda Meloni, pelo amor de Deus, me deem uma urna pra votar nessa mulher. Vocês ficam querendo me botar de candidata a presidente? Eu fico só fugindo aí, né? Pô, essa mulher, simplesmente Amanda Meloni, vai varrer o que vocês emporcalharam. Maravilhosa. Oh,
Posso falar? Amanda nunca foi uma grande oradora. Eu tenho o meu ranking de oradores do MBL, tá? Ela nunca foi uma grande oradora. Tá melhorando muito. Isso aqui tá muito bom. Porra, que bom, cara, que bom. A gente vê ingratidão, falácias e um show de mentiras da esquerda. Pedindo pra tirar da galeria aqui. Tchau, querida. Tu voto sim contra o sindicato porque vocês não merecem o salário que vocês ganham dos pagadores de impostos. Vocês prestam um desserviço pra população de São Paulo. Grande Amanda Vettorazzo. Amanda Mogadora, né? É uma tradição nossa arrumar briga com esses sindicatos, né? MBL, a gente tá com 9 anos tendo mandato no legislativo, nos 9 anos briga com esses sindicatos, eles não aprendem, pelo amor de Deus. Muito bom, muito feliz com o discurso dela, e muito feliz porque ela, assim, esse tema da meritocracia, esse tema da premiação, e é muito louco, ela tá falando em premiar quem vai bem, eles são com pistola. Eu já vi gente desses sindicatos argumentar que isso geraria uma espécie de mercantilização do ensino público. Como é que é? Do tipo, eu tô mercantilizando a dar mais dinheiro para quem está indo bem no serviço público. Em geral eles pedem mais dinheiro, mas é aquele negócio de dinheiro assim, joga o dinheiro aí, vai tacando dinheiro, taca dinheiro, vai, todo mundo quer dinheiro. Dureza. Só pra falar de INSS de novo, Renan? Temos novidade? Clássico, hein? Eu já trazia idoso da Venezuela, o cara que se legal, aqui. Que legal. INSS, grupo trazia idosos da Venezuela pra aplicar a fraude milionária. É tipo aquela piada que vem pronta, né? Podia ser, você tem no mundo aí centenas de países. Você fala, não, eu vou escolher da Venezuela pra ficar com a piada pronta, mano. Basicamente o Farrur tá com o dedo queimando pra fazer a piada agora. Tinha que ser da Venezuela. O outro de Cuba que vocês estão trazendo, da Coreia do Norte, pô, é a piada perfeita pra xingar os caras. Mas era em Roraima, né, que é na fronteira. Assim, nada, fraudes com aposentadorias envolvendo lugares que tem imigrante, cara, nada que não aconteça, assim, a rodo na Europa, nos Estados Unidos, a rodo. Aliás, uma das grandes motivações, isso a gente precisa colocar, pra imigração desenfreada que tem na Europa, é o estado de bem-estar social. Você consegue se amarrar com um trocinho aqui e ali, assim, ó. Você tem alguns lugares que tem hotéis sociais, então você chega, o estado te paga um hotel. Eu tive amigos parasitas que foram, tô com um hotel social acho que era na Alemanha ou na Holanda, uma coisa assim. Já ia lá, Tinha toda uma indústria da parasitagem. E os europeus lá, vai gastando.